Anjos que comiam comida humana, menos mistério absurdo. Existem seres que não precisam comer, mas comeram. Criaturas de pura essência espiritual que não têm sistema digestivo, mas mastigaram pão, engoliram carne e beberam água como qualquer humano. E a Bíblia registra isso como se fosse a coisa mais natural do mundo. Gênesis 18. Abraão está sentado à entrada de sua tenda, quando, de repente, aparecem 3 homens. Ele corre, se curva até o chão e implora: Meu Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. E então, escute isso. Abraão prepara um banquete. Bezerro tenro e bom, pão, manteiga, leite. E o texto diz simplesmente: E eles comeram. Gênesis 18, 8. Espera. Quem comeu? Versículo 1 já havia revelado: Por isso li o Senhor. Um dos 3 era o próprio Deus, uma teofania, aparição pré-encarnada de Cristo. Os outros 2, anjos. E o capítulo seguinte confirma: Esses 2 anjos vão para Sodoma. E Ló também lhes prepara a comida. Fez-lhes um banquete, cozeu pães asmos e comeram. Gênesis 19, 3. Como isso é possível? Anjos são espíritos ministradores hebreus. Lá 1 e 14. Eles não têm corpos físicos permanentes, não têm estômagos. Não precisam de nutrientes. Jesus disse que na ressurreição seremos como os anjos que não casam nem se dão em casamento, Mateus 22 e 30, mas ele não disse que não comemos. Aliás, após sua ressurreição, Jesus comeu peixe assado na frente dos discípulos para provar que não era fantasma. Lucas 24, 42-43. Mas aqui está o mistério que vai explodir sua mente. Por que anjos comeriam? O que acontece com a comida para onde vai? Ela desaparece no reino espiritual? É transformada? E mais importante, o que isso revela sobre a natureza da realidade física versus espiritual? Sobre a encarnação? Sobre o corpo ressurreto que teremos? Os rabinos debateram isso por séculos. Alguns diziam que os anjos apenas pareciam comer, mas não realmente. Outros insistiam que comeram de verdade, mas a comida foi consumida por fogo angelical interno. E há uma terceira interpretação, menos mais radical, mais profunda, que muda completamente como você entende o mundo espiritual. Comente mistério agora. Inscreva-se, porque vamos desvendar o impossível. Dê seu like se você nunca tinha percebido esse detalhe bizarro nas Escrituras. O pergaminho é aberto. Contexto histórico e textual. Para entender o fenômeno de anjos comendo, precisamos examinar todas as ocorrências bíblicas onde isso acontece. E há mais casos do que você imagina, menos cada um revelando uma camada diferente deste mistério impossível. Caso 1. Abraão e os 3 visitantes. Gênesis 18. O contexto é crucial. Abraão tem 99 anos. Acabou de ser circuncidado. Capítulo 17. Está se recuperando. É meio-dia, o calor do dia. De repente, levantou os olhos e viu 3 homens de pé diante dele. 18. 2. Ele não os viu chegando. Eles simplesmente apareceram. Abraão, homem de Deus, reconhece imediatamente que não são humanos comuns. Ele corre mesmo dolorido da circuncisão, se prostra e usa linguagem reverencial. E então prepara a comida. Tomei um pouco de água, lavem os pés. Trarei um bocado de pão. 18. 4-5. Mas um bocado vira banquete. Bezerro tenro e bom. Bolos de farinha, manteiga, leite. 18. 6-8. E versículo 8 é cristalino. Eles puseram diante deles, e ele estava em pé, junto a eles debaixo da árvore, e comeram. Em hebraico, vai o shelo. Verbo ativo, literalmente, e eles comeram. Caso 2. Ló e os 2 anjos, em Sodoma. Gênesis 19. Os mesmos 2 anjos. O Senhor ficou com Abraão, vão a Sodoma. Ló os 5 à tarde. Sentados à porta da cidade, ele insiste que entrem em sua casa. Versículo 3. Estou muito com eles. Vieram com ele e entraram em sua casa. Deu-lhes um banquete, cozeu pães asmos e comeram. Novamente, vai o shelo. Anjos comendo pão. Mas aqui fica mais interessante. Depois que comeram,
Os homens de Sodoma cercam a casa, querendo abusar dos visitantes. Os anjos ferem os sodomitas com cegueira. Então, pense nisso. Eles acabaram de comer pão físico e agora estão exercendo o poder espiritual de ferir com cegueira. Físico e espiritual operando simultaneamente no mesmo ser. Caso 3. O anjo e Gideão, Juízes 6. Gideão prepara um cabrito e pães asmos para o anjo do Senhor. Mas aqui, o anjo não come. Em vez disso, o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado. Tocou a carne e os pães asmos. Então subiu o fogo da rocha e consumiu a carne e os pães asmos. Juízes 6:21. A comida foi consumida por fogo divino, não por ingestão. Por que diferente de Abraão e Ló? Caso 4. Manoá e sua esposa. Juízes 13. Os pais de Sansão preparam um cabrito para o anjo do Senhor. Ele recusa. Ainda que me detenhas, não comerei de teu pão. 13:16. Por quê? Porque desta vez o anjo quer revelar sua identidade através de milagre. Ele sobe na chama do altar. Novamente, a comida é consumida por fogo, não comida pelo anjo. Caso 5. Angesus R. ESSURRET. O Lucas 24, João 21. Após ressuscitar, Jesus come peixe assado e favo de mel. Lucas 24, 42-43 para provar aos discípulos que não é fantasma. E em João 21, Jesus faz café da manhã na praia menos peixe assado e pão, e come com os discípulos. Corpo glorificado, ressurreto, capaz de atravessar paredes, mas também capaz de comer, a diferença crucial. Em Gênesis 18-19, os anjos comem normalmente, como humanos. Em Juízes 6:13, recusam comer ou a comida é consumida sobrenaturalmente. Por quê? A resposta está na missão e no nível de manifestação. Comente qual caso te surpreende mais. Inscreva-se porque vamos revelar o porquê disso. Dê seu like se está vendo padrões. O segredo revelado. Interpretação e significado oculto. Agora vamos mergulhar nas 3 principais teorias sobre como e por que anjos comeram. E qual delas revela a verdade mais profunda sobre a natureza da realidade espiritual e física. Teoria 1. Aparência sem substância. A visão alegórica. Alguns teólogos medievais, incluindo Agostinho, sugeriram que os anjos apenas pareciam comer, mas não realmente, era ilusão, performance para não causar suspeita. Afinal, se 3 homens chegassem à sua casa e recusassem comer, você suspeitaria. Então os anjos encenaram comer para manter a aparência humana. Problema: o texto hebraico não diz pareciam comer, diz comeram vai o chelo. E mais, por que Deus incluiria esse detalhe se fosse ilusão? A Bíblia não desperdiça palavras. Se era apenas teatro, por que enfatizar 3 vezes que comeram? Teoria 2. Consumo real. Transformação angelical. Rabinos, no Talmud Baba Metzia 86b, debatem exatamente isso. Uma opinião: os anjos comeram de verdade, mas a comida foi consumida pelo fogo interior de sua natureza angelical. Outra: anjos não têm esôfago nem estômago, mas quando assumem forma física, criam temporariamente órgãos funcionais. Rashi, o grande comentarista, disse: pareciam comer e beber, mas na verdade a comida era consumida por fogo angelical, como está escrito em Juízes 13. Mas Ramban Nachmanides discorda. Em Gênesis, eles realmente comeram, porque assumiram forma física completa. Em Juízes, recusaram porque queriam revelar sua natureza angelical. Aqui está a chave. O nível de encarnação determina a capacidade de comer. Quando anjos apenas aparecem em teofania leve, não comem. Quando assumem corpo pleno temporário, comem de verdade. Teoria 3. Materialização completa, corpo real, ainda que temporário. Esta é a interpretação mais profunda e biblicamente consistente. Quando anjos aparecem como homens em Gênesis 18-19, eles não apenas vestem ilusão, eles materializam corpos físicos reais. Hebreus 13:2 confirma. Alguns, sem o saber, hospedaram anjos. Ou seja, eram indistinguíveis de humanos. E se o corpo é real, menos com carne, sangue, órgãos funcionais, então comer
É possível. A comida vai para um estômago real, é digerida por um sistema real. Mas quando a missão termina, o corpo é D-I-S-MAT I-A-L-Z-D, voltando ao estado espiritual. A comida também é dissolvida de volta em energia espiritual. Pense nisso. Deus criou o universo físico falando. Ele transforma energia em matéria constantemente. Para seres angelicais que operam na presença de Deus, materializar temporariamente um corpo seria simples, seria usar o mesmo poder criativo de Gênesis. Juan. A conexão com a encarnação de Cristo. Aqui está onde tudo se conecta. Jesus, o Verbo eterno, se fez carne e habitou entre nós. João 1:14. Não aparência de carne, carne real. Ele tinha corpo que sentia fome, sede, cansaço, dor. Ele comia. E após ressuscitar, ele ainda comia. Lucas 24, 42-43. Provando que o corpo ressurreto não é mero espírito, mas corpo glorificado, físico e espiritual simultaneamente. Os anjos em Gênesis prefiguram a encarnação. Eles provam que espírito pode habitar matéria, que o físico e o espiritual não são opostos, mas camadas da mesma realidade. É que um dia nós teremos corpos como o de Cristo ressurreto, capazes de comer físico, mas também de atravessar paredes espiritual. O mistério do para onde vai a comida. Aqui está a pergunta fascinante. Quando anjos comem e depois desmaterializam, o que acontece com a comida no estômago? 3 possibilidades. 1 é transformada em energia espiritual. 2 é devolvida ao reino físico como matéria decomposta naturalmente. 3 permanece no reino espiritual como alguma forma de memória material. Pessoalmente, acredito na primeira. A comida é transformada. Assim como Cristo transformou pães em multiplicação, assim como ele transformou água em vinho. A comida ingerida por anjos é elevada ao reino espiritual através da natureza transformadora do ser angelical. Comente transformação se está entendendo. Inscreva-se. Falta pouco. Dê seu like se você nunca tinha pensado nisso dessa forma. A voz dos antigos. Ligação com a cultura hebraica. Os sábios de Israel não deixaram esse mistério sem exploração. Para eles, anjos comendo não era apenas curiosidade teológica. Menos era janela para entender a natureza da criação, a relação entre céu e terra e o propósito final da humanidade. O Midrash e a refeição de Abraão. Nomor Midrash Rabba Bereshit Rabba 48-14 UT os rabinos registram um debate fascinante. Rabi Tanchuma pergunta: como anjos, que são fogo consumidor, podem comer pão e carne? Resposta: quando desceram ao mundo inferior, assumiram natureza inferior, ou seja, adaptação ao reino que visitam. Mas Rabi Eliezer oferece interpretação mais profunda. Os anjos não precisavam da comida para nutrição. Comeram para honrar Abraão e ensinar sobre hospitalidade. Em outras palavras, o ato de comer era pedagógico, menos modelando o comportamento humano ideal. A-T-R-A-D-O do Malak H. Mensageiro encarnado. A palavra hebraica para anjo é malak, que significa, literalmente, mensageiro. Os rabinos ensinavam que anjos assumem forma física quando sua mensagem exige interação física. Em Gênesis 18, a mensagem não era apenas palavras. Sara terá um filho, mas presença tangível. Comer juntos, relacionamento. O Zohar misticismo judaico vai além. Quando anjos descem, vestem-se de ar denso que se torna como pele. Quando sobem, despem-se dessas vestes. Ou seja, o corpo angelical temporário é feito de atmosfera condensada, moldada em forma humana funcional. 3 anjos. 3 propósitos. O Talmud, Baba Metzia, 86b, ensina que cada um dos 3 visitantes tinha missão específica. Um anjo anunciou o nascimento de Isaque, outro curou Abraão da circuncisão. O terceiro foi destruir Sodoma. Por que 3? Porque um anjo não executa 2 missões, nem 2 missões por um anjo. Mas todos os 3 comeram. Por quê? Porque a refeição em si era parte da missão. Ensinar que quando Deus visita seu povo, ele não apenas fala, mas compartilha a mesa. Comunhão não é apenas espiritual,
é física também. A conexão com o maná e o pão dos anjos. Salmos 7, 8 e 25 chama o maná de pão dos anjos, letim abirim. Mas anjos comem maná? Segundo alguns rabinos, não. O maná era comida angelical no sentido de que era puro, espiritual, completamente absorvido sem resíduos. Mas outros dizem, se anjos podem comer pão humano, certamente podem comer maná, que é superior. Aqui está a revelação. O maná era ponte entre físico e espiritual. Alimentava o corpo, mas também sustentava a alma. Era a comida que veio do céu, mas foi ingerida na terra. Prefigurava Cristo, o pão vivo que desceu do céu. João 6 e 51. Jesus e a tradição angelical. Quando Jesus apareceu após a ressurreição e comeu peixe, ele estava cumprindo o padrão estabelecido pelos anjos em Gênesis. Ele estava provando: eu não sou fantasma, eu não sou espírito desencarnado, eu sou Deus encarnado. Mesmo após ressurreição, os rabinos hoje debatem: Jesus comeu porque precisava de nutrição? Não. O corpo ressurreto não precisa. Ele comeu para provar a realidade física do corpo glorificado. E isso nos ensina. No novo céu e nova terra, teremos corpos que podem comer prazer, comunhão, celebração, mesmo que não precisem comer dependência, sobrevivência. O conceito de Seudat Mitzvah, refeição sagrada. No judaísmo, certas refeições são sagradas. Seder de Pesach, refeição de Shabat, banquete de casamento. Por quê? Porque comer junto é ato de aliança, intimidade, pacto. Quando os anjos comeram com Abraão, estavam ratificando a aliança abraâmica. Quando Jesus comeu com os discípulos, após ressuscitar, estava ratificando a nova aliança. Comente comunhão se está vendo a profundidade. Inscreva-se. Estamos quase no fim. Dê seu like se quer saber como aplicar isso hoje. O caminho para hoje. Como esse símbolo ilumina a vida atual. Agora a pergunta que muda tudo. O que anjos comendo há 4.000 anos tem a ver com você? Hoje, vivendo no século XXI, lidando com contas, relacionamentos e a busca por significado, a resposta vai te surpreender. Porque esse mistério revela verdades sobre sua própria existência que você nunca considerou. A realidade da encarnação, espírito e matéria, não são inimigos. Nossa cultura herdou o dualismo platônico. Espírito é bom, matéria é má. Corpo é prisão. Alma quer escapar. Mas a Bíblia ensina o oposto. Deus criou o físico e disse muito bom. Gênesis 1 e 31. Jesus assumiu carne permanentemente, menos mesmo glorificado. Ele tem corpo e anjos. Quando necessário, assumem corpos e comem. O que isso significa para você? Pare de desprezar o físico. Seu corpo não é inimigo. É templo 1 Coríntios 6 e 19. Comer não é apenas biologia. Menos é ato espiritual. Paulo diz: quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10 e 31. Cada refeição pode ser adoração. Cada momento físico pode ser espiritual. A teologia da mesa, comunhão é física e espiritual. Por que Jesus instituiu a ceia do Senhor com pão e vinho? Porque comunhão verdadeira envolve os 5 sentidos. Você vê o pão, cheira o vinho, toca a textura, saboreia, engole. É experiência total menos corpo e alma unidos. E quando você come com outros crentes, não é apenas almoço. É sacramento não oficial. É imagem da mesa celestial, onde um dia comeremos no banquete do Cordeiro. Apocalipse 19, 9. Os anjos comendo com Abraão eram prenúncio disso. Menos comunhão entre céu e terra, espírito e carne. Deus e homem. Aplicação prática. Pare de comer sozinho apressadamente. Convide pessoas. Ore sobre a comida. Converse profundamente. Transforme refeições em momentos sagrados. Porque quando você come em comunhão autêntica, você está replicando o padrão estabelecido por anjos em Gênesis 18. A promessa do corpo, RSSURTU, você comerá de partido novo. Aqui está algo que a maioria ignora. Na eternidade você terá corpo,
não existência etérea flutuando em nuvens. Corpo real, glorificado como o de Cristo. Eboque, comerá Jesus, prometeu: não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o beba de novo, convosco no reino de meu Pai. Mateus 2:6 e 29. Haverá vinho no reino, haverá festas, haverá comida. Isaías 25:6 profetiza: o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de manjares gordurosos, banquete de vinhos velhos. Apocalipse 19:9. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. A eternidade inclui comer junto com Cristo e os remidos. O que isso muda? Tudo. Significa que prazeres físicos legítimos, menos comida, bebida, risos, abraços, não são distrações da espiritualidade. São partes integrantes da experiência humana que Deus planejou e que continuarão eternamente em forma glorificada. O teste da hospitalidade: você hospedaria anjos sem saber. Hebreus 13:2. Não negligencieis a hospitalidade, porque por ela alguns, sem o saber, hospedaram anjos. Este versículo refere-se diretamente a Abraão e Ló. Eles não sabiam inicialmente que eram anjos, mas trataram os estranhos com honra radical. Aplicação hoje: aquele sem-teto que você passa todo dia, aquele imigrante rejeitado, aquele visitante desconhecido na igreja, pode ser anjo testando você. Ou, ainda mais importante, pode ser Cristo disfarçado. Jesus disse: tive fome, e destes-me de comer. Sempre que o fizestes a um destes pequeninos, a mim o fizestes. Mateus 2:5 e 35, 40. Você está praticando hospitalidade radical, abrindo sua casa, compartilhando sua mesa, ou está tão focado em espiritualidade que esqueceu do básico: alimentar os famintos? Comente quem você vai convidar para comer esta semana. Inscreva-se para o último bloco. Dê seu like se está vendo o físico e espiritual se unindo. E assim chegamos ao fim desta jornada pelo mistério mais absurdo e maravilhoso das Escrituras, menos anjos que comeram pão, carne e manteiga como se fossem humanos comuns. Mas você já percebeu, não é? Nada na Bíblia é comum. Cada detalhe carrega universos de significado. Abraão viu 3 homens e reconheceu o sagrado. Ele correu, se curvou, preparou o melhor que tinha. E eles comeram. Não porque precisavam de calorias ou proteínas, mas porque comunhão verdadeira, profunda, transformadora menos, sempre envolve compartilhar a mesa. Sempre envolve dar e receber. Sempre envolve o físico e o espiritual, unidos em um ato simples: comer juntos. E quando aqueles anjos terminaram a refeição, eles não apenas entregaram uma mensagem e desapareceram. Eles permaneceram, conversaram, riram quando Sara riu incrédula, negociaram com Abraão sobre Sodoma, demonstraram paciência, intimidade, relacionamento, porque essa é a natureza de Deus. Ele não apenas fala conosco do alto, ele desce, ele senta à nossa mesa, ele come conosco. Séculos depois, outro visitante viria, não anjo, mas o próprio Filho de Deus. E ele faria o mesmo, menos comeria com pecadores, com cobradores de impostos, com prostitutas. E os religiosos o criticariam. Este recebe pecadores e come com eles. Lucas 15:2. Como se comer junto fosse escândalo. Mas para Jesus era exatamente o ponto: menos comunhão através da mesa. E quando ele ressuscitou, o que fez? Cozinhou o café da manhã na praia. Assou peixe, partiu pão. Comeu com os discípulos traumatizados que pensavam ter perdido tudo. Porque a ressurreição não é fuga da matéria. Menos é redenção da matéria. Corpo glorificado que pode comer, tocar, ser abraçado. Mas há mais mistérios escondidos sobre anjos. Porque anjos comendo é apenas a superfície. Há segredos mais profundos, mais perturbadores, mais reveladores sobre esses seres que habitam entre o visível e o invisível. Próximo mistério que vamos explorar: os anjos que guardaram, não o seu principado, o segredo proibido de Gênesis 6. Porque se anjos podem materializar corpos e comer,
Então o que aconteceu em Gênesis 6. 1-4. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres. Não é metáfora. É literal e aterrorizante. Há anjos caídos, que não apenas apareceram, mas cruzaram a linha, que deixaram seu estado natural, assumiram carne e cometeram o impensável. E dessa união nasceram os Néfilim, os gigantes, os poderosos, homens de renome. E foi tão horrível, tão perverso, tão cósmico em sua rebelião, que Deus destruiu o mundo com dilúvio. Pedro e Judas falam desses anjos menos aprisionados em cadeias eternas de trevas, aguardando o julgamento. 2 Pedro 2:4. Judas 6. Enoque, livro apócrifo, mas citado em Judas, descreve em detalhes o que fizeram. E há códigos nas Escrituras, em Números, em Deuteronômio, nos Salmos, que revelam uma guerra cósmica entre anjos e humanos, que a maioria nunca percebeu. Se anjos comendo te surpreendeu, prepare-se, porque anjos, pecando sexualmente, gerando híbridos, ensinando feitiçaria e metalurgia à humanidade, sendo acorrentados no abismo, isso vai fazer você repensar tudo sobre o mundo espiritual, sobre por que Cristo veio e sobre o que realmente aconteceu antes do dilúvio. Comente Nephilim, se você quer entender Gênesis 6. Inscreva-se agora e ative o sininho para não perder. Os anjos que guardaram não o seu principado será postado em breve. Dê seu like para que mais pessoas descubram esses mistérios ocultos. Compartilhe com quem acha que Bíblia é livro chato. Porque nada disso é chato. Porque anjos que comem são maravilha. Anjos que caem são terror. E anjos que voltarão com Cristo em glória são promessa. E você? Você está prestando atenção ao mundo invisível que opera ao seu redor? Você está praticando hospitalidade como Abraão? Pronto para receber o sagrado disfarçado de comum? A mesa está posta. O pão está quente e você nunca sabe. O próximo estranho que sentar à sua frente pode ter asas escondidas sob a capa. Até o próximo mistério. Que você veja o extraordinário no ordinário. Que você reconheça o sagrado no simples ato de compartilhar uma refeição. Não negligencieis a hospitalidade, porque, por ela, alguns, sem o saber, hospedaram anjos. Hebreus 13. 2. A jornada continua. Os mistérios se aprofundam, e a mesa celestial aguarda aqueles que aprenderam a comer com reverência e compartilhar com amor. Maranata, que logo comamos juntos no banquete do Cordeiro.